Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem, estejam estudando. Aqui quem fala com vocês é Elder. Já dei 2 aulinhas aí mês passado, e acho que 1 mês e meio também. Não me recordo as datas aí, mas foi algumas semanas para trás. Lembra que eu falei para vocês de bioenergética, de produção de proteínas, ácido nucleico. Então, eram aulas que a gente conseguia falar de processos, né? De procedimentos. Então, eu explicava para vocês, diferente dessa aula de hoje, que vai ser mais uma aula expositiva, né? Como se fosse aquelas aulas chatas, né? Que o professor entra e acaba lendo slide, né? É bem por aí. Não digo que eu vou ler slide, porque meus slides não têm muitas escritas, né? Eu gosto de colocar mais figuras para tentar explicar para vocês. Mas vocês vão perceber que vai ser assim. Ah, anelídeo é isso, artrópode é aquilo, molusco e assim por diante. Não vai ter eu vou explicar um mecanismo para vocês, tá bom? Mas voltando ao assunto de EAD, há 15 dias iniciou esse sistema de ensino aí na UFTM. Como vocês sabem, eu também faço medicina aí, estou no 4º ano. E está sendo interessante, uma experiência nova, né, para todos, para os professores e para a gente. E, ser sincero, eu estou mais estudando agora do que quando estava tendo em aula. Não sei se os professores estão passando mais matérias para a gente, mais trabalhinhos. E como também o tempo está mais curto, né, de estar só para isso, então é muita atividade. Então, tá animado. Estou conversando bastante com o pessoal da minha sala. Espero que vocês estejam também empolgados aí com esse sistema de ensino e que estejam estudando bastante, que já tem as datas, né? Tem Enem aí, início de janeiro, e eu não sei se algum de vocês vai prestar as provas aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, né? Sou de Araraquara, e aqui os vestibulares também vai ser ao longo de janeiro, tá bom? Então tem alguns meses para a gente estudar bastante e bem preparado para esse Enem. Então vamos ao que interessa aqui e vamos para a aula de hoje. Essa aula, eu vou falar sobre 4 filos. Você vai falar, poxa, 4 filos, é muita coisa. É que é um assunto, não vou falar que não seja importante, tá? Mas a incidência dele não é tão alta nos vestibulares, ainda mais nos vestibulares atuais. Nos vestibulares antigos, de 2010 para baixo, 2008, 2006, assim por diante, aí que era um vestibular mais decoreba, eles perguntavam, sabe? Ah, qual que é o sistema circulatório do anelídeo, sistema nervoso do molusco, sabe? Essas questões assim bem decorebinhas. Como isso acabou nos vestibulares modernos, a incidência não está tão alta, diferente daqueles outros assuntos que eu falei para vocês que é bem frequente, né? Lembra? Acho que produção de proteína no Enem nos últimos 2 anos que eu quase 5, 6 exercícios, né? Acho que DNA, não estou lembrado qual que foi a matéria, que pra caramba. Que nem esse aqui, vocês vão ver que caiu só um exercício de anelídeo nos 2 últimos anos no Enem. Nos outros vestibulares, caiu também, mas não é tão frequente. Mas não é porque não cai, é uma matéria que, né, não está tão frequente nos vestibulares atuais, que a gente vai deixar de falar. Porque assim, né, lei de Murphy, né? Porque eu falei que acho que não vai cair e esse ano cai. Aí vocês vão falar, pô, olha o professor lá, acabou enganando a gente. Então a gente vai falar certinho, vamos falar como que cai. Eu peguei alguns exercícios dos últimos vestibulares de como que eles pedem, para vocês focarem naquilo que é importante. E depois deixar o tempo, a energia para outras matérias que vocês estão atrasados. Essas aqui vocês vão ver a aula agora, e depois bate um olho rapidinho em alguma apostila, algum material teórico que vocês têm, faz algum exercício bem rapidinho e vai focar em outro assunto que vocês estão atrasados ou que estão com deficiência, tá bom? Não perde muito tempo com isso não. Mas vamos lá. Bom, anelídeos. Qual que é? Eu sempre coloco em vermelho aqui, vocês vão ver nos outros slides, é a característica do grupo, é o que importa nele, né? É assim, mais ou menos, que o vestibular costuma perguntar: o que o anelídeo tem que o outro filo não tem? Tá certo? Tá aí, ó. Apresenta um corpo segmentado. Embora outros filos também apresentem o corpo segmentado, mas aqui o segmento dele, ele é uniforme. Então vocês percebam que eu tenho aqui uma minhoca, né?
E tem os metâmeros, que eu falo também, os segmentos ou metâmeros, sinônimo, que eles são aqui, ó, semelhantes. Esse segmento é semelhante a esse é semelhante àquele e assim por diante. E cada segmento tem sua estrutura própria. Ele vai ter o seu próprio nefrídeo, que é o sistema de excreção, o seu próprio gânglio nervoso e assim por diante, tá? Então eles são repetições, né, do corpo deste animal. E a classe o filo dos anelídeos, eles compõem entre minhoca, sanguessuga, nereis. Eu vou explicar cada classe daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Então, aqui são as características principais que é comum em todos as espécies deste filo. Então, nós temos aí, ó, primeiro, corpo cilíndrico com segmentações, que eu falei para vocês, né? Corpo segmentado, que é a tal da metameria. Ok. Simetria bilateral. Então, o que vem a ser a simetria? Eu acho que o Lucas falou para vocês na aula passada, né? Eu vou também falar de novo esse assunto daqui mais ou menos um mês, quando eu for falar de embriologia. Tudo bem, poxa, vai ser a terceira vez, a segunda vez, agora a gente vai escutar e depois a terceira. É porque isso aqui é um assunto que é importante, vocês estarem bem guardados em mente, que isso costuma perguntar em prova, tá? Então, primeiramente, simetria, Lucas falou, é como que na biologia eu divido um organismo, legal? Então, nós aqui, ó, corpo humano, nós temos o quê? Simetria bilateral. Então, se eu passo aqui, né, um eixo, entendeu? Dividindo o meu corpo, eu tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo, tá certo? Eles são semelhantes, por isso que eu falo bilateral, legal? Já assimétricos, ele não tem assimetria. Lembra dos poríferos que o Lucas falou para vocês? Se eu passo aqui, um eixo longitudinal, não vai ser igual ao que eu tenho no direito e no esquerdo, isso não vai ser, tudo bem? E a simetria radial, aquela que eu tenho vários planos que acabam cortando este organismo. Então eu tenho aqui a estrela do mar, que vai ser dos equinodermos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai ser o último filo que eu vou falar para vocês. Eu tenho vários planos. Então aqui, ó, corto num plano, outro plano. Então percebam que eu vou ter unidades semelhantes. Então isso que é a simetria radial. Legal? Então eles são bilaterais, né? Tem simetria bilateral. Protostômios. Pô, acho que nome difícil esse, Helder. É um nome meio chatinho, embora o Lucas já tenha falado, por isso que, né, se é chatinho, vou voltar a falar para vocês guardarem, que às vezes perguntam. Eu lembro uma vez que eu fiz uma segunda fase do vestibular da FUVEST, e eles perguntaram essa questão aberta. O que são animais protostômios, deuterostômios? Tá legal? Então vocês têm que ter isso em mente. Eles vão que tem teste que a gente vai fazer, tem isso aí. Então tá lá. Ó. O que é o protostômio e deuterostômio? Em relação à classificação do destino do blastóporo. Poxa, blastóporo. Na aula de embriologia, nós vamos falar das etapas, né? De blástula, gástrula, neurula, mórula, que são as etapas que aquele aglomerado de célula vai formando até chegar nos respectivos órgãos que nós temos. Então vai ser uma determinada etapa que nós temos a gástrula, que vai formar um orifício aqui. E esse orifício ele se chama blastóporo, tá certo? Então, se o blastóporo ele vai no futuro tornar boca, eu tenho aqui protostômios, que são todos os filos, tirando que os equinodermos, que é a estrela do mar, o ouriço do mar, e os cordados, que somos nós, né? Inclusive tem aqui o cordado que tem réptil, ave, mamífero, que nós somos os mamíferos, nós estamos dentro dos cordados. Então, se eu tenho um blastóporo dando origem à boca, protostômio. Se eu tenho um blastóporo dando origem ao ânus, deuterostômios. Legal? No caso dos anelídeos, eles são protostômios. Blastóporo dá origem ao ânus. Desculpa, à boca, perdão, à boca. São seres triblásticos. Mais uma vez, vamos repetir isso aí.
para ficar bem gravadinho para vocês. O que é triblástico e blástico? É a classificação levando em consideração os folhetos embrionários, tá? Que são os tecidos embrionários. Lembra? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, animais que são diblásticos são os quinidários. Lucas falou para vocês. Triblásticos é dos quinidários para frente. Tá? Então, todos os de quinidários para frente na evolução são triblásticos. Celomados. Vocês estão lembrados, hein? Lucas falou a semana passada, eu dei uma olhadinha na aula dele lá. Falou sobre celoma para vocês, embora eu vou falar mais detalhadamente na aula de embriologia. O que é o celoma? É uma cavidade que surge, né, no desenvolvimento embrionário, que é totalmente revestida pelo mesoderma. No celoma, ele é interessante porque é onde vai ficar todos os nossos órgãos. Então, no caso, claro que não é eu não vou ter mais o celoma, né? Mas depois, quando eu tenho minha formação embrionária toda completa, no caso, um ser vivo já normal, no caso a gente, né? Aonde que está todos os meus órgãos, aqui no mediastino, a caixa torácica, vamos falar assim, né? Abdômen, que tem estômago, esôfago, coração, pulmão, toda essa caixa torácica, no passado foi celoma, entendeu? Então é onde fica alocado os órgãos da gente na fase embrionária. Então esse que é o celoma. Então eu tenho o ser acelomado, que não apresenta celoma. Eu tenho o ser pseudocelomado, que ele tem um celoma já, só que ele é parcialmente revestido pelo mesoderma. Então aqui, ó, em azul eu tenho ectoderma, em vermelho mesoderma, em amarelo endoderma. E esse espaço em branco é o tal do celoma, que é a cavidade celomática. Aqui o celomado, né, eu tenho a cavidade que é totalmente preenchida pelo meu mesoderma, tanto na parte externa, olha lá, quanto na parte interna. Então eu tenho este que é o celoma e esse é o pseudoceloma. No caso, os anelídeos são celomados. Olha lá, celomados. Demais filos. Tem os moluscos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, os aracnídeos, e eu tenho também os anelídeos. Não vai confundir com esse aqui é um vermezinho, tá? São os nemateumintos. Então aqui, o pseudocelomados. Lucas falou para vocês semana passada. Acelomados, poríferos, quinidários, plateumintos. Aulas passadas também, tá bom? A gente vai se atentar aqui, ó. Celomados. Legal? Sistema de circulação fechado. Então, as minhocas, elas apresentam um sistema de circulação composto por vasos. Eu vou falar assim, é um coração meio primitivo, né? Não é um coração igual ao nosso, com 4 cavidades, tá? Então aqui, ó, no próximo slide. São corações laterais, como se fosse alguns vasos sanguíneos um pouquinho mais dilatados, fazendo papel de coração, acaba bombeando aí. E também o sangue ele vai fluir devido à movimentação muscular das minhocas, na hora que elas vão caminhando, né? Rastejando, não sei, pela terra, então elas vão se movimentando ali com seus músculos, isso aí favorece também a circulação sanguínea. Então percebam que eu tenho os corações laterais, tudo bem? E os respectivos vasos, tanto os vasos na região dorsal, que é nas costas, quanto na região ventral, que é aqui na frente do animal. Tá bom? Totalmente fechado. Percebam que é vermelho, por quê? Porque eles apresentam como pigmento respiratório a hemoglobina, que é a nossa também, que é responsável pelo fluxo, né, pelo transporte do oxigênio no sangue. Ela tem um ferro, o oxigênio se liga ao ferro ali, e a hemoglobina, que fica dentro da hemácia, transporta o oxigênio pelo nosso sangue. Legal? Aproveitando esse slide, eu já emendei também sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é ganglionar. Percebam que não tem aquela questão da encefalização, né? Ou cefalização que fala, que já começa a formar tipo uma cabeça, com uma estrutura próxima do encéfalo, um cérebro. Não, não tem. É baseado em gânglios. Olha lá, um gânglio, 2, 3, assim por diante. Percebam que ó, em cada metâmero
eu tenho um gânglio. Lembra que eu falei para vocês que o metâmero ele é independente do outro? Tem um nefrídeo, eu tenho um gânglio, assim por diante. Ó, ele se repete, né? Esse metâmero repete a esse metâmero, esse segmento ao outro e assim por diante. Então, percebo, são cordões nervosos, legal? No ventre do animal. Respiração é cutânea ou branquial. Então, no outro slide, para vocês verem aqui que é a respiração cutânea. Eles apresentam uma fina epiderme, tá certo? Composta apenas por uma camada celular. Lá, ó, diferente da nossa, que é bem grossa, tem bastante camadas celulares. Então, aqui só tem uma camada celular. Então, aqui, ó, como ela é bem fininha, e ela tem que ser úmida, tá, gente? Quando a gente for falar da classe mesmo das minhocas, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Então, ela tem que ser úmida para favorecer a troca gasosa. Então, como que é uma respiração cutânea? O vaso sanguíneo ele vai passar bem próximo aqui da minha pele, tá certo? Como minha pele é bem fininha, ela é composta por uma camada de célula, então vai facilitar essa troca gasosa. Não vou precisar de ter uma estrutura que faça essa troca gasosa, no caso, a gente que tem o pulmão e os alvéolos, né? Não, aqui a própria a pele, por difusão, consegue fazer esse papel dos nossos alvéolos. Legal? Desculpa. Um pouquinho de água aqui. Tá secando a garganta já. Ó, vamos lá. A excreção por nefrídeos. É uma estruturinha. Não precisa também decorar isso aí não, viu, gente? Isso aí também não cai, não. É que eu tenho que falar. Vocês vão ver. Vai ser bem interessante. Eu sempre falo para vocês, porque eu tenho que falar, porque às vezes vocês vão encontrar no enunciado de um exercício, vocês vão falar assim, pô, o Helder nunca falou isso, vão ficar, né, afobados. Vai ter um exercício que vai ter uma palavrinha lá que falou, pô, se eu não soubesse, não é que se eu não soubesse a palavra, eu não saberia fazer o exercício, mas dá um conforto maior para vocês fazerem o exercício, legal? Então, o nefrídeo é uma estrutura que vai fazer a captura, né, das excretas aqui no celoma, tá bom? Vai passar por toda a estrutura dele, né? Você percebe que tem os capilares aqui, né? E depois ele já vai liberar as excretas no nefridióporo, que já está excretando, no caso das minhocas, no próprio solo, né? Na própria terra, entendeu? É uma estrutura unitária que está em cada segmento que faz esse papel da excreção. Legal? Classes. Qual que é o sistema de classificação que eles utilizam? Né? Qual que é o critério? O critério é o seguinte, é questão de cerdas. Nós temos aqui as classes Oligoqueta, Poliqueta e Irudínia. Bom, a Oligoqueta, que é a classe das minhocas, é aquela classe que apresenta poucas cerdas. As minhoquinhas apresentam poucas cerdas. A hora que eu vejo minhocas, eu falo assim, mas olha, eu não estou vendo cerda aqui. Microscopicamente, se eu colocar um microscópio que eu consigo enxergar, poucas cerdazinhas, mas eu consigo enxergar. Elas vivem o quê? Em ambientes terrestres, tá bom? Mas tem que ser assim, um ambiente que seja relativamente úmido, porque se acaba secando essa epiderme, né? Como se fosse uma cutícula, tem aqui por cima, entendeu? Que protege ela para não desidratar tanto. Se vier a secar bastante, vai prejudicar aquelas trocas gasosas, que eu falei para vocês da respiração cutânea, e o animal pode vir a desidratar e até mesmo morrer, tá bom? Então tem que ser ambiente úmido, terrestre, porém úmido. Poliqueta, apresentam muitas cerdas. Eles vivem o quê? Ambiente marinho, né? Então ambiente aquático de água salgada. Esse aqui é o tal do nereis. Percebam que eles têm muitas cerdas. Essas cerdas aqui, como eles são de ambiente marinho, a respiração deles é por branquial, tá? É uma estruturazinha, no caso dos peixes também são por brânquias, né? Que acaba fazendo essa troca gasosa. E por fim, a classe Irudínia, eles não apresentam cerdas. Eles também podem ser aquáticos ou viver em ambientes terrestres úmidos.
Quem que são? São os famosos sanguessugas. Esses sanguessugas, eles foram muito utilizados no passado na medicina para fazer sangria. Não sei se já ouviram falar o que é sangria. É uma maneira de você retirar o sangue para falar que, eu estou meio que purificando meu sangue. Então, um exemplo, eu tenho algum probleminha no meu fígado, eu tenho muita ferritina. Ferritina é uma proteína que armazena ferro, né? Então, eu estou com muita ferritina, eu quero abaixar essa ferritina. Então, eu vou fazer uma sangria, como se fosse uma transfusão sanguínea. Eu vou retirar 500 ml de sangue, entendeu? A cada 15 dias, um exemplo. Como antigamente não tinha essa questão, né, de agulha, seringa e tudo mais, eles utilizavam as sanguessugas, porque as sanguessugas, elas são ectoparasitas, elas vivem aqui, ó, fora do hospedeiro, tá certo? Então percebam aqui, é a pele de uma pessoa, e elas têm as ventosas, e onde elas acabam sugando esse sangue. Então elas são ectoparasitas. Era utilizado também quando tinha algum hematoma, a pessoa bateu a perna ou o braço na quina de uma mesa e fica aquele roxo, né, fica aquele hematoma e tal. Se eu colocava a sanguessuga, como é um sangue ali que está meio coagulado, ela ia consumir aquele sangue, né, ia sugar, né, aquele sangue e ia fazer um processo de clareamento da pele mais rápido, né. Hoje em dia não é mais utilizado isso, mas só a título de curiosidade para vocês. Reprodução. Como é que vem a ser a reprodução deles, né, dessa classe? É reprodução sexuada. Por quê? Eles são seres monóicos. O que é ser monóico? Eles são hermafroditas. Monóico é porque eles possuem em um único ser os dois, dois tipos de porção. Então, porção masculina e porção feminina, tá bom? Então, aqui, a primeira etapa, né, da reprodução de duas minhocas, que eu coloquei aqui para vocês, é o acasalamento. O que vem a ser o acasalamento? É só a troca de gametas, tá certo? Então, tem essa minhoca aqui em cima, que vai receber o gameta masculino dessa minhoca de baixo, vai ficar aqui no o sêmen dela, né, no caso os espermatozoides, no meu receptáculo seminal, tá certo? Ela vai também liberar aqui os espermatozoides, que vai ficar no receptáculo seminal na minhoca de baixo. Legal? E eu tenho o clitelo. Eu não falei para vocês sobre o clitelo anteriormente. Vou voltar aqui, ó, no slide, desculpa. Percebam que esse segmento, o metâmero mais dilatado, vamos falar aglutinado, né? Vai ter uns 3, 4 aqui segmentos juntos. É o clitelo. Ele é muito importante nessa etapa da reprodução. Por quê? Ele produz um muco. Além do muco, ele produz o tal do casulo, né? E como vai estar ali esse muco e o casulo, como a minhoca ela vai começar a andar, a se locomover na terra, esse movimento muscular dela vai fazer com que o casulo comece a andar. Então ele vai começar a andar. Aqui mais ou menos eu tenho um poro genital, que é o poro genital feminino. Não falei para vocês que a minhoca ela é monóica, que ela tem o poro masculino e o poro feminino. Então tem o poro feminino. O poro feminino vai liberar o quê? Óvulo. Então ele vai liberar os óvulozinhos, tá certo? O clitelo vai passar por aqui, né? Desculpa, o casulo, ele produziu o casulo, tá? O casulo vai andar conforme a minhoca vai caminhar, né? Pela terra, passa no poro feminino, capta os óvulos, passou pelo poro feminino, pegou os óvulos. E vai vindo aqui, né, o casulo com os óvulos. Lembra que eu falei para vocês que essa minhoca colocou os espermatozoides aqui no receptáculo seminal da outra minhoca? Aqui está o receptáculo seminal, cheio de espermatozoides da outra minhoca. Passou por aqui, os espermatozoides do receptáculo caem dentro do casulo, vai ocorrer a fecundação, formando os ovinhos, tá certo? E vai ser liberado nesse casulo, né? Cheio de muco, e vai ficar na terra. Com o desenvolvimento, vai sair, vai eclodir esses ovos e liberar as minhocas já pequenininhas. Legal? Essa é a reprodução sexual da minhoca. Às vezes eles perguntam, tá? Importância econômica. Isso aqui tem cara de Enem, viu? Eles, por que canelídeo? Esse filho é muito importante economicamente e tal. Está muito atrelado à fertilização do solo,
que está relacionada com as minhocas. Por quê? As minhocas elas formam galerias, canais ao longo do solo, né? Do terreno que elas acabam habitando. Então, esses canais, essas galerias, vão facilitar a aeração do solo, a troca gasosa do solo. Né? Os vegetais que precisam de oxigênio para respirar e precisam de CO2 para fazer a fotossíntese, eles vão precisar também desses gases no solo, tá bom? E essa aeração facilita essa troca gasosa no solo. Uma outra importância é que as minhocas elas liberam os humos. Como que a minhoca faz? Ela vai passando ali pela terra, né? E vai. Não vou falar comer terra, tá bom, gente? Fica meio feio falar comer terra. Mas ela vai ingerir terra, entendeu? Claro que ela não vai comer terra, né? Vai passar pelo sistema digestório dela, que é completo. Então, é um enterozoário completo. Ela tem boca e ânus. Vai entrar pela boca, vai passar, né? Pelos órgãozinhos que ela tem, inclusive a moela, que é onde vai triturar ali mecanicamente o alimento. O que vem a ser o alimento? São os micro-organismos, compostos orgânicos que estão na terra, entendeu? E daí esses compostos orgânicos ela vai triturar e depois vai utilizar como próprio alimento, tá certo? E depois, ao final aí do processo digestório, vai acabar saindo as excretas dela. Então, os humos são as excretas da minhoca. E o humo, além de ele ser fértil, né, ter bastante nutriente, ele contribui também para a manutenção da umidade no solo. Então, uma importância econômica aí muito grande dos anelídeos para a fertilização do solo. Legal? Bom, então encerramos os anelídeos. Ó, tô dando uma olhada aqui no meu, coloquei do lado aqui um cronômetro. Tá legalzinho aí o tempo, viu? Em torno de 25 minutos. Capaz que eu consiga fazer essa aula aí em 1h10, 1h15, para não ultrapassar 1h20, que é o tempo que a gente tem disponível. Tá certo? Bom, essa agora é o filo dos artrópodes. Os artrópodes, gente, é o maior filo em espécie, tá certo? É o que tem mais diversidade no nosso planeta Terra, tá bom? O maior filo. Depois, o segundo maior filo é o filo dos moluscos, que a gente vai falar na sequência. Então, qual que é a característica que eu coloquei em vermelho que a gente tem que ficar atento aos artrópodes? Eles apresentam apêndices articulados, aqui apêndices articulados, e exoesqueleto de quitina. Bom, primeiro apêndice articulado. O que vem a ser apêndice? São as patinhas, asas, né? As patinhas desses animais, percebam aqui, que são totalmente articulados, não são durinhos. Então isso aí facilita, uma vantagem evolutiva para eles, que eles conseguem habitar praticamente qualquer tipo de ambiente. Você vê que tem formiga que anda para todo quanto é lado, anda na parede, tem formiga em montanha, em terra, onde que tem ambiente aí, tem alimento para elas, elas estão andando, né? Então essa questão da locomoção foi uma vantagem adaptativa para elas, fez com que aumentasse a diversidade bastante no nosso planeta Terra. Legal? E uma outra vantagem também é o exoesqueleto de quitina. O que vem a ser quitina? Eu acho que o Patella falou para vocês lá em bioquímica, quando ele falou para vocês de lipídio, proteína, carboidrato. A quitina é um carboidrato, tá certo? Então, posso falar que se eu vier comer uma barata, ela vai ser docinha? Não, né, gente? É só uma brincadeira aí, tá certo? A quitina é um carboidrato, é um açúcar, mas não vai ter, né, o aroma, o odor de açúcar, tudo bem? Ela é um carboidrato, ela vai te dar energia, sim, vai te dar, né, glicose aí, né? Porque é um carboidrato, mas não é que vai ser docinho. Acho que nem é agradável a gente fazer um negócio desse. Estou brincando com vocês. Então percebam quais são as funções da quitina, né, desse exoesqueleto. Desculpa. Primeiro, proteção. Percebam aqui, ó, que esse besouro ele
tem esse exoesqueleto, até brilha, sabe? Parece até meio encerado e tal, né? Ele primeiro, ele vai evitar a desidratação. Lembra que eu falei para vocês que os anelídeos, eles não podem viver em ambientes terrestres, né? Totalmente, tem que ser úmido. Aqui não. Essa quitina, esse exoesqueleto que é bem duro, ele vai impedir essa desidratação. Segundo, também na cadeia alimentar, eles, por serem pequenos, eles podem ser presas para outros predadores. Mas pelo fato de eles serem duros, o predador não vai querer pegar e querer, eu vou me alimentar de besouro, né? Porque não vai conseguir, porque ele é duro, não vai conseguir mastigar esse besouro, tá certo? Então, tanto para a questão na cadeia alimentar, eles não serem fáceis, para ser presa fácil, vamos dizer assim, e para a questão da desidratação também, tá certo? Características gerais. Gente, vocês vão que eu vou repetir isso aqui para molusco e também para equinodermo. Simetria bilateral. Falei para vocês, né? Não vou ficar repetindo, só vou citar, vocês vão lembrar. Simetria bilateral, se eu passo um plano aqui, no caso, um plano dividindo direito e esquerdo, bilateral. Protostômios, vocês estão lembrados, blastóporo dando origem à boca. Triblásticos são segmentados, mas aqui os segmentos, eles não são iguais aos dos anelídeos, que são metâmeros, lembra que eu falei que são iguais e cada um apresenta sua própria estrutura? Aqui eles acabam se juntando, então a gente fala em tagma, que é o que? São segmentos juntados, dando origem a outros tipos de segmentos diferentes. Então aqui eu tenho a cabeça, o tórax e o abdômen. Vocês vão ver nas fotinhos mais para frente de cada classe, que acaba juntando esses segmentos, dando origem aos segmentos maiores. Mas eles são segmentados. São celomados e apresentam novamente sistema nervoso ganglionar, tá? Eles não têm uma encefalização, né? Uma estrutura, um encéfalo e tal. Eles são ganglionares. Sistema circulatório aberto. Tá aí uma questão interessante. Isso às vezes pode cair em prova. Acho que eu coloquei um slide só para ele. Eu tenho um gafanhoto, tá bom? Esqueci de falar, tá bom? Quais são os integrantes desse filo, mas acho que daqui 1 ou 2 slides para frente, onde a gente falar de cada classe, eu falo para vocês, tudo bem? Um pouquinho. Então, sistema circulatório aberto. Como é que é esse sistema circulatório aberto? Nós temos aqui o coração, legal? Aqui na região dorsal do animal, tem o coração, e os respectivos vasos. Diferentemente da gente, eles não apresentam, como que eu posso falar? Os capilares sanguíneos. Nós temos que os grandes vasos vão diminuindo, né? Artérias, arteríolas, até virar o que? Capilares, nas pontas dos dedos, nas extremidades dos nossos dedos dos pés, das mãos, assim por diante. Percebe que eles não têm capilares que chegam aqui nas patinhas, entendeu? Eles chegam só até aqui. E aqui é onde que chama hemocele, que fala que são essas lacunas, esse espaço vazio, que é onde que o sangue cai. Ele literalmente cai aí, né? Ele vai irrigar essa região. Então, como se fosse fazer uma analogia grosseira para vocês, que nossos vasos fossem até nosso punho, tá certo? Chegasse no nosso punho e eles terminavam ali, não tinha nenhum capilar para chegar até os dedos, e ali eles jogavam o sangue diretamente na nossa mão, tá? Seria mais ou menos assim. Então a hemocele seria a nossa mão aí, vamos falar assim, né? Esse espaço vazio, tá certo? Onde ficava ali o sangue. Então, o sangue vai estar nessa região por baixa pressão. Então o fluxo vai ser lento. Se o fluxo vai ser lento, a troca gasosa vai ser lenta e eu vou ter que menos energia disponível. Então vocês vão perceber que é uma característica dos moluscos no próximo filo que eu vou falar para vocês, dos moluscos, a lesminha, o caracol, né, o caramujo, eles são bem devagarinho. Por quê? Porque eles apresentam essa questão fisiológica. Mas o que compensa
Aí você vai falar assim, mas Helder, o inseto, ele faz parte do artrópode. Eu vou falar a classe inseto daqui a pouquinho. Mas ele é bem rápido, né? Ele voa, é agitado. Como é onde ele obtém essa energia? Ele compensa pelo sistema respiratório, que eu vou falar para vocês adiante. Legal? Então, sistema circulatório aberto é esse. Eu tenho coração, os vasos, mas não tenho, os vasos finais aí, né? No caso, os capilares. Ele vai jogar, né, o sangue numa região aberta ali, que vai ter baixa difusão, baixa pressão. Gente, esse slide é legal. Isso aqui é de prova, tá? Isso aqui chove vestibular. Acho que da matéria que nós estamos falando hoje, que mais cai esse assunto aqui. Então vocês ficam muito atentos a isso. Muda ou equidíase? O que é isso, gente? Alguns já viram isso, né? Terceira colegial, tal, mas os que não viram, atenção a isso, tá? É o processo de troca do exoesqueleto que garante o crescimento. Helder, para de ler slide. Vamos lá então o que interessa. Eu tenho aqui uma cigarra, que é da classe dos insetos, tudo bem? E perceba que ela está saindo do seu exoesqueleto, ó. Então, às vezes você está andando em algum bosque, algum parque que tem bastante árvore. Não sei se vocês já viram já. É muito frequente você estar vendo no tronco da árvore essa casquinha. Você fala assim, isso aqui a cigarra morreu, tem aqui, né? Ela aqui acabou secando. Não, nada a ver. Ali é somente o exoesqueleto dela. Ela deixou o exoesqueleto e foi embora. Não é que ela morreu, o esqueleto dela, não. Ali é só o exoesqueleto dela. Tudo bem? Então é o seguinte. Como que acontece? Esse processo, ele é todo orquestrado, todo organizado por hormônios, tudo bem? Então aumenta um hormônio X, diminui o outro, tal, e acontece essa muda que diz. Não é assim, porque vai trocar agora e pronto. Não, tem todo um processo complexo envolvendo hormônios. Então tem aqui um gráfico. Meu eixo X tempo e meu eixo Y tamanho. Percebam que aqui, ó, uma pessoa crescendo normalmente, tá? Então não artrópode, crescimento normal. Eu começo aqui, né, ao longo da vida, crescer. Quando chega lá para meus 19, 20 anos, 21 anos, eu acabo parando de crescer. E aí fica o quê? Constante, na minha altura constante. Legal? Então, um exemplo. Muda o equidíase. Por que ele tem que trocar esse exoesqueleto? Hoje em dia, que nós estamos nessa negócio da pandemia, né? Não está fazendo exercício, só estamos ficando em casa, só comendo e tal. Então, muitas pessoas acabaram adquirindo, né, alguns quilinhos aí nessa quarentena. Então, lembra aqueles cavaleiros medievais que usavam aquelas armaduras, né? Então, exemplo, eu entrei numa armadura dessa. Todo dia eu utilizo essa armadura como se fosse uma roupa minha. Legal. Na quarentena, acabei ganhando peso, engordando, eu não consigo entrar mais na armadura. Ou se eu estou dentro da armadura, ela começa a ficar apertada para mim. Então, para isso, eu preciso trocar essa armadura, né? Para eu continuar crescendo, ou continuar engordando, vamos dizer assim, eu preciso trocar essa armadura. É o mesmo caso dos artrópodes, que a armadura deles, no caso, é o exoesqueleto. Então eu tenho aqui o crescimento deles. Eles vão crescendo, né? E eles param de crescer. Eles crescem novamente e param de crescer. Então, quando eles começam a crescer, ocorre a tal da muda ou equidíase. É quando o artrópode, no caso o inseto, ele acaba eclodindo, saindo do seu exoesqueleto antigo. Então, um exemplo, como é que ele cresce, Helder? Porque no começo, quando o exoesqueleto, percebe que ela está bem verdinha aqui, ó, né? Essa cigarra. O exoesqueleto dela, ele tá bem frágilzinho ainda, entendeu, gente? Ele tá começando a se formar, então ela consegue crescer nesse tempo. A partir do momento que ele chega aqui, ó, o exoesqueleto já ficou bem rígido, bem duro, e aí não consegue mais o quê? Ter esse crescimento do artrópode. Aí por questões hormonais, como para vocês, facilita, né, a quebra, né, desse exoesqueleto e eles voltam a crescer. Por quê? Porque, novamente, o exoesqueleto que eles vão estar é bem fraquinho, bem frágil, bem débil. É verdinho aqui, ó. Aí até ele endurecer. Endureceu de novo.
Ah, então vai ficar um tempo, aí o hormônio vem e tal, faz com que quebre o exoesqueleto e assim por diante. Legal? Então isso aí que é muda o equidíase. É que leva, garante o crescimento do animalzinho, né? Mesmo ele tendo o tal do exoesqueleto. Tá aí, gente, ó. Quente esse teste, ó. FUVEST 2020. Caiu aí em dezembro, acho que novembro do ano passado. E vocês vão ver que não é difícil, hein? Qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábulo desde seu nascimento até a fase adulta? Desde a primeira aula que eu falo para vocês, gente, ó, tô falando isso só para vocês terem ideia do que é. Ah, gente, ó, esse nome vocês não precisam decorar. Ah, gente, ó, esse nome aqui só tem a vaga lembrança que se cair num enunciado, tá aí. Por isso que eu coloquei também esse exercício nesse ponto, antes de eu falar para vocês daqui a pouquinho o que é hemimetábole. Que nem, ó, qual das curvas abaixo representa o crescimento de um inseto? Pronto, o inseto eu sei que é um artrópode, eu não preciso saber se é hemimetábulo, holometábulo ou ametábulo, que eu vou falar no próximo slide. Não preciso saber isso. Mas se eu não tivesse, eu vou falar para vocês e isso vai ficar na cabeça de vocês. Claro que não vai me atrapalhar, mas me gera o quê? Já uma insegurança. Lembra que eu falei para vocês ficam mais confortáveis quando eu falo assim, ah, hemimetábulo, o Alder falou disso uma vez mesmo. Ah, mas não vem ao caso aqui, não vou utilizar isso no exercício. Eu só vou precisar de inseto. Mas às vezes colocam, para deixar vocês nervosos nos enunciados, algumas palavrinhas decoreba, que vocês falam, puta, eu não estou lembrado disso. Mas o Elder falou alguma vez, ou o Lucas falou alguma vez, ou o Patela falou alguma vez, entendeu? Então, por isso que nós falamos algumas palavras chatas, que eu falo, não decora, mas só tem na mente. E nesse caso aí que é interessante, ó, inseto metábolo, vocês já vão ver isso aí, nossa, já fica nervoso. Ai, eu não sei que metábolo, eu nunca ouvi falar isso, o Elder não me falou isso, eu já começo a estremecer e erro um teste desse tão bobinho aqui, vocês vão ver, tá? Então, vamos lá. Então, inseto artrópode, o que ele tem? O tal do exoesqueleto de quitina. O que ele tem que fazer? A tal da muda ou equidíase. Então, vamos lá. Letra A. Começou aqui no eixo X, bem paralelo, e depois ele começa a crescer depois de um determinado tempo e não para mais, vai embora. Eu não sei que animal que é esse que nunca para de crescer, né? Vai virar um dinossauro, entendeu? Tão grande aqui, né? Fica enorme, né? Isso aqui não existe. Entendeu? A tal das groselhas. Vou começar a falar groselha para vocês, ó. Aqui, você vai virar um dinossauro? Não é por aí, né? B, olha lá, outra coisa também. Começa aqui e vai embora. Nunca para de crescer, então? Pelo amor de Deus, imagina. Uma barata atômica, é enorme. Não é possível isso aí, né? C, ele cresce rapidamente, depois ele para, volta, curva que nem um S aqui, né? Sigmoide, não, nada a ver. D, esse aqui é o nosso crescimento. Olha aqui, ó. Igualzinho aqui, ó. Não artrópode. Aqui, ó. Tá vendo? Mostrei para vocês. Letra E, olha lá. Cresce um pouquinho, para. Cresce outro pouquinho, para. Cresce outro pouquinho, para. O que é isso aí? Tal da muda equidíase. Qual que é a letra, gente? Letra E. FUVEST, hein? Tal da famosa FUVEST, difícil pra caramba. Tá aí, ó. Difícil? Não. Isso aqui também prova, gente. Prova lá. Eu só tô colocando o que cai, tá? E como cai. Classes. Não falei para vocês quais que eram os integrantes, mas agora eu falo. Tá aí, vou apresentar a vocês os artrópodes. Quem são os artrópodes? Nós temos 5 classes. Temos a classe dos crustáceos, aracnídeos, insetos, diplópodes e quilópodes. Primeiro, crustáceos. Eu vou falar depois de um a um, mas são os marinhos, né? São os frutos do mar, vamos falar assim, né? Parte dos frutos do mar, que é o quê? Camarão, lagosta, lagostim, siri, caranguejo, todos esses aí, tá bom? Os aracnídeos, compostos por aranha, temos também escorpião, temos o ácaro, né, aquele que fica no travesseiro. Nós temos também o carrapato, se atenta a isso, tá bom, gente? Carrapato é aracnídeo. A classe dos insetos, que é a abelhinha, gafanhoto, louva-a-Deus. Aqui nós temos cupim. Quem mais também? Vamos pensar aqui. Traça, aquela que fica no livro.
Temos também pulga, temos o carrapato, tá certo? Diplópode, tá? São esses aqui, ó. Piolho de cobra. Piolho de cobra é o que tem aqui 2 patinhas por segmento. Eles têm o segmento aqui, ó, 2 patas por segmento, tá bom? E os quilópodes, que são esses aqui, que é a lacraia, ou conhecida também como centopeia, que é 1 par de patas por segmento. O que eu quero que vocês decorem isso aqui, desse slide? Pares de patas. Até tem um macetezinho aí, entendeu? Que costumam colocar, né, para não esquecer. Caiu D4. Caiu D4. Então, crustáceo diminui. 5, 4, 3, 2, 1. Caiu de 4. Crustáceo 5, aracnídeos 4, inseto 3, diplópodes 2 por segmento, quilópodes 1 por segmento. Legal? Como que isso cai? Recente, Unesp 2012, e esse teste tem a cara do Enem, aquele teste, famoso teste interdisciplinar. Esse é um teste que envolve biologia e matemática, ainda mais agora que a biologia e a matemática estão no mesmo dia, entendeu? Então a chance de cair um testezinho desse de Enem aí é muito grande, cara. Aí é um teste bem bacana. Vocês vão ver que eu vou fazer até umas continhas aqui de matemática que envolve as duas coisas. Vamos lá. Uma coleção de artrópodes é formada por 36 exemplares, todos eles íntegros e que somam, no total da coleção, 113 pares de patas articuladas. Na coleção, não há exemplares das classes às quais pertencem a caranguejo, a centopeia e ao piolho de cobra. Sobre essa coleção, é correto dizer que é composta por exemplares das classes insecta e... Então, primeiro, quais classes que não tá? Caranguejo, eu falei qual classe que é? Crustáceo, fora. Centopeia, que eu falei quem vocês, quem que é? A lacraia, que é quem? Quilópodes, entendeu? Fora. Piolho de cobra, que é o diplópode, fora. Aí a gente já mata aqui, ó. Tem inseto e quem mais? Piolho de cobra, diplópode, fora. Quilópode, que é a centopeia, fora. Quilópode, fora. Então, eu vou ficar com a letra A e D. Bom, matemática agora, né, gente? Tem que saber, tem aracnídeo e inseto, mas quanto de cada? É o tal do sisteminha, tá? É uma matéria de matemática que eu costumava ver, acho que mais pro final do ano, cai bastante em Enem, isso aí, para você montar um sisteminha, algumas variáveis junto. E é bem simples. Então, vamos lá. Eu coloquei A, aracnídeo, I de inseto. Então, eu tenho A mais I igual a 36, não é isso que ele colocou lá? Ó, 36 exemplares. Somando também as patinhas, 113 pares. Então, tem o quê? A mais I, 36. Lembra que eu falei para vocês do caiu de 4? C de crustáceo, 5 pares. A de aracnídeo, 4 pares. I de inseto, 3 pares. Então, eu tenho 4 pares de patas para os aracnídeos, então 4A. Mais 3I, que é 3 pares para insetos, totalizando 113. Aí, matemática pura, né, gente? Jogo para lá o I, eu tenho essa equaçãozinha, A igual a 36 menos I. Eu pego esse A, coloco aqui, né, nessa expressão matemática. Então, 4 vezes 36 menos I mais 3I me dá 113. Vou obter I igual a 31, A igual a 5. Então, qual que é a resposta? Sobre a coleção, é correto dizer que é composta por exemplares das classes insecta e aracnídeo, óbvio. Com o maior número de exemplares da classe aracnídea? Não, né? Não vou ter 5 aranhas e 31 insetos, não é isso? Então, letra D, aracnídeo com o maior número de exemplares da classe insecta. Viu que questão legal? Cara de Enem, gente, difícil? Não. Bora lá. Crustáceos. Vamos falar das 3 principais classes, quilópode e diplópode vamos deixar de fora, tá bom? Vamos falar só de crustáceo, aracnídeo e inseto. Legal?
Então, crustáceo. Quem que forma os crustáceos aí? É que eu falei para vocês. Camarão, siri, caranguejo, lagosta. Lembra, eu falei que formam alguns segmentos, acabam se unindo, formando os tagmas. Então nós temos aqui dois tagmas, divisão do corpo deles, né? Cabeça, tórax, abdômen. Eu juntei cabeça e tórax, tá bom? E depois o abdômen. Então aqui eu tenho cefalotórax, isso aqui, ó. Cefalotórax, é a junção da cabeça com o tórax. E aqui só o abdômen. Então nós temos dois pares de antenas. Tá? A antena é um órgão sensorial, tá, gente? Eles têm sensação de onde que eles estão, tudo mais, ajuda para eles nadarem e tal, tudo, né? Então, um órgão sensorial, anteninha. Respiração branquial, brânquias, claro, porque são marinhos, né? Vivem na água. Circulação aberta. Tinha falado para vocês como que funciona a circulação aberta. Então, eles não têm sangue, eles têm aqui hemolinfa. O que é a hemolinfa? Bom, no sangue nós temos o plasma, né? Entendeu? E depois também o plasma que é mais o soro, vamos dizer assim, que é mais a parte líquida, né? Que é a água e tal. E depois os elementos figurados são as células, que é o branco, vermelho, hemácia, assim por diante. Já a hemolinfa, ela é um sangue, vamos dizer assim, né? Grosseiramente falando, com poucas células. Então é como se fosse um sangue mais aquoso, com bastante plasma, né? Bastante soro, tá certo? Então é hemolinfa com hemocianina. O pigmento respiratório deles é hemocianina, então é meio azulado, né? A cianina é azul e não é vermelhinho, tá? Não é igual a hemoglobina do nosso, é hemocianina. Sistema excretor. Glândulas verdes, eles vão excretar amônia, tá? Porque eles são de seres aquáticos, é bastante tóxica a amônia, né? Fecundação externa e desenvolvimento indireto. A maioria dos seres aquáticos, eles têm essa questão da fecundação externa e desenvolvimento por larva, tá, gente? Larvinha, né? Então isso aqui não vou dizer que são para todos, mas para a maioria, tá? Fiquem atentos a isso. Legal? Aqui nós temos os aracnídeos. Aí um escorpiãozão aí, ó. São também conhecidos animais peçonhentos. O que é animal peçonhento? É aquele animal que produz toxina, né? Que é algo que faz mal a gente, né? Como se fosse classificado como veneno. E além de ele produzir essa toxina, ele tem um órgão que acaba inoculando essa substância na gente. Né? Inocular o quê? Que é penetrar na pessoa. No caso aqui do coisinha, como que chama? Do escorpião, ele tem o Telson aqui, ó. Como se fosse um ferrão, né? De abelha, né? Telson, ele vem aqui e pica a gente. Então acaba inoculando essa toxina. Tudo bem? Cefalotórax, junto novamente. E aqui abdômen. Legal? Eles não têm antenas, percebe que não tem antenas. A digestão extracorpórea. Legalzinho isso aqui, tá? Ele não tem uma digestão interna. O que ele faz? No caso mais da aranha, vai pegar a presa, acaba liberando enzimas nessa presa, acaba manipulando, né, essa presa com essa estrutura chamada de pedipalpo, tá certo? Acaba aqui manipulando aí, ó, né, articulando o alimento com esses pedipalpos, e esse alimento vai ficar sob a ação dessa enzima. E essa enzima vai acabar digerindo aí, né? Hidrolisando essa massa desse hospedeiro aí, vamos dizer assim, né, dessa presa. No caso, a aranha, ela vai vir com um canudinho, um tubinho, vai lançar nessa presa e vai succionar, né, esse caldo que formou depois da digestão feita por essas enzimas que ela lançou anteriormente, entendeu, gente? Ela não vai pegar e mastigar a presa, tá? Porque eles não apresentam mandíbula, né? Eles não têm a mandíbula, então tem a articulação para mastigar, não tem, não consegue. Então faz essa digestão extracorpórea. Lança a enzima vai hidrolisar ali, vai ter toda, né, uma digestão, e depois ela vem com um canudinho
e acaba sugando esse produto depois da ação das enzimas. Legal? Respiração filotraqueal são pulmões, né, primitivos, não é bem um pulmão igual o nosso, alvéolo e tudo mais tal. Pulmões primitivos, foliáceos, são o quê? São saquinhos, né, do abdômen ali e tal, são estruturas abdominais, fossem como saquinhos, um em cima do outro, por isso que é foliáceo, que acabam fazendo a troca gasosa, tá? Não precisa se atentar muito a isso não. Lembra daquela questão lá que eu falei para vocês do enunciado? Bateu um dia, pulmão foliáceo. O Helder falou, mas não vai interferir na execução do exercício, tá? Circulação aberta, novamente, hemolinfa com hemocianina. Sistema excretor, glândulas coxais, no caso das aranhas, e túbulos de Malpighi para os outros integrantes desta classe. E qual que é a substância que ela excreta? Guanina. Vocês estão lembrados quando eu falei para vocês lá da DNA, da base nitrogenada? Guanina, citosina, timina, uracila. Então, uma dessas bases é a guanina. Ela acaba excretando guanina, tudo bem? Fecundação interna e desenvolvimento direto. Vamos agora à classe dos insetos, a maior classe desse filo, classe importante aí, que costuma cair pra gente, entendeu? Os insetos. A separação deles aí. Cabeça, tórax, abdômen. Legal? Apresenta um par de antenas, respiração traqueal, vou falar daqui a pouquinho para vocês, circulação aberta, com linfa sem pigmento respiratório. Não coloquei hemolinfa, eu coloquei linfa, porque não apresenta pigmento respiratório. Também vou falar para vocês daqui a pouquinho. Sistema excretor, túbulo de Malpighi, eles vão excretar ácido úrico, porque é uma excreta que não precisa de muita água, né? Então é interessante que eles vão preservar a água que eles têm. Como eles, né, a maioria dos insetos acabam vivendo, né, ou sobrevoando aí no ambiente aéreo e tal, vamos dizer assim, eles têm que ser bem levinhos, então eles não podem ter muita água, né? Então tudo que eles têm de água eles têm que aproveitar. Então, igual a gente, poxa, a gente acaba excretando ureia. A ureia tem que ser bastante diluída, então sai bastante água com a ureia. Então eu perco de água bastante, né? E tudo a água que eu tenho no meu organismo é peso. Então por isso que o ácido úrico é uma excreta que não tem muita água. Então isso é uma questão adaptativa para eles, entendeu? Eles não ficarem muito pesados, não comprometer o voo deles. Fecundação interna e desenvolvimento direto e indireto. Questão de prova também, daqui a pouquinho eu falo. Então vamos primeiro para a questão da respiração traqueal. Tá aí um slide só para ele. O que vai ser essa questão da respiração traqueal, André? É uma respiração, gente, que vai utilizar, né, a estrutura da traqueia, tá aqui a traqueia, é um caninho, né, vamos dizer assim, né, popularmente falando, com outros canalículos que chegam até o tecido deste animalzinho, tá bom? E na porção aqui, né, na epiderme, né, do inseto, eu tenho poros, conhecidos como espiráculo. Nesse espiráculo vai entrar e sair livremente CO2, O2, né, que eles vão fazer as trocas gasosas. E percebam que eu não tenho nenhum contato com o sangue aqui, diferente do nosso, que o oxigênio, o CO2, ele vai para o sangue e depois ele chega nos tecidos. Aqui no caso não, ele é independente do sangue, entendeu? Ele já vai direto para o tecido. Então a respiração é muito rápida, ela é muito rápida aqui, muito eficiente, muito eficaz. Então o que isso aí compensa? Lembra que eu falei para vocês que eles têm o sistema circulatório aberto, que o sangue vai cair naquela hemocele, que vai ser baixa pressão, o animal vai ter baixa energia, vai ser lento. Para compensar que eles gastam muita energia voando, batendo asa e tudo mais, a respiração traqueal compensa a questão da circulação aberta. Legal isso aí, né? Uma questão adaptativa, bem interessante isso aí, né?
E outra questão de prova também é em relação aos tipos de desenvolvimento, que é aquela palavrinha que eu falei para vocês no teste da FUVEST, no tal do M-metábolo que eu vou falar agora. Então nós temos 3 tipos: os ametábolos, M-metábolo e holometábolo. Ametábolo, o A. O metábolo é de metamorfose, tá bom, gente? Vai se transformando. Ametábolo não tem metamorfose, traço de livro, aquele bichinho que fica no livro, entendeu? Então, você lembra aqueles livros antigos, velhos, né? Quando você abre, sai aqueles bichinhos, né? Traça. Então, do jeito que ele nasce, tudo tem ovo aqui, tá bom, gente? Primeiro estágio aqui é um ovozinho aqui, ó. Ovo, ovo, ovo. Então já sai aqui um bichinho pequenininho e ele só vai crescendo. Legal, igual aquele crescimento nosso lá que a gente viu naquele gráfico, né, da Mudrick Dias, que o nosso crescimento ele é contínuo, né? Depois chega depois de uma determinada fase ele para de crescer. Então esse seria a metábolo. Ele vai crescendo normalmente, tá bom? Hemimetábolo. Ele nasce um pequeno gafanhoto aqui, um gafanhoto pequenininho. Vamos falar um gafanhoto jovem? Não posso falar um gafanhoto jovem. Por quê? Porque ele não apresenta asas, olha lá, não tem asa, e ele também não consegue se reproduzir, tá bom? Então é como se fosse um jovem, mas ele é diferente. Então a gente dá um nome para ele, chama de ninfa, tá? Lá, ninfa, ninfa. E aqui é o adulto, que é o imago, também pode chamar de imago, o adulto. Então, pequenininho, ninfa, sem algumas características, como asa e não se reproduz, e depois o adulto. Então, hemimetábolo, metade. Então, meia metamorfose. Holometábolo, metamorfose total, metamorfose completa. São as moscas, borboleta, abelha. Lembra aquela questão, o casulo da abelha e tal. Então, isso aqui que é interessante, da borboleta, né? Desculpa, casulo da borboleta. Então, ovo, esse aqui é uma larva, bem feinho, mas foi o que eu encontrei mais interessante em relação aos outros, né? Uma larvinha. Depois eu tenho o casulo, que também é conhecido como pupa, que vai estar tendo a metamorfose dele. E por fim, o adulto ou imago, tá bom? Bom, gente, isso aqui é uma questão adaptativa muito interessante. Isso aqui chove em prova, inclusive caiu em 2018 no Enem, o famoso Enem que vocês querem tanto prestar, tá? Então, o que acontece? Percebam que eu tenho aqui 2 tipos de bichinho. Tenho uma larva e eu tenho um adulto. Eles podem estar até o mesmo ambiente, entendeu? Mas eles têm diferentes nichos ecológicos. O que é nicho? Vocês vão ver isso em ecologia. Nicho é como se fosse o cotidiano nosso, né? Então, o que? Onde que eu vivo, o que eu como, que hora que eu acordo, que hora que eu vou dormir, isso aí seria meu nicho, né? Minhas atividades, o que eu faço ao longo do dia. E diferente do habitat. Então, se eu tenho aqui, no mesmo local, uma mosquinha e uma larva, elas não vão participar de uma disputa por alimento, porque elas têm nichos diferentes. Embora estão no mesmo ambiente, elas têm nicho diferente. Como assim, Helder? Não vai haver uma competição intraespecífica. Intraespecífica é o quê? Que é dentro da espécie. A larva, ela vai comer o quê? Folhinha, entendeu? Já o mosquito, não, ele vai comer, não sei, outros micro-organismos, entendeu? Então eles têm o quê? Fontes de alimento distintos. Então, assim, eles não vão competir pelo mesmo alimento. Então, isso vai facilitar o seu crescimento e a sua diversidade. É uma questão evolutiva, adaptativa desse tipo de holometábolo, desse tipo de inseto, tá bom? Vocês vão ver como que isso cai na prova agora. Tá aí, ó, Enem 2018 que eu falei para vocês. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Lembra que eu falei para vocês que com uma vantagem evolutiva, isso favoreceu a diversidade deles, né? A ocupação deles no planeta Terra, né? Por quê? Aquela questão eles não têm a competição intraespecífica.
Então vamos ver aí qual que é a alternativa do Enem. Em razão do que é? A proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Eu não falei para vocês que o casulinho ali no pupa, a hora que está fazendo a metamorfose, protege ou não protege? Foi uma coisa desse tipo? Não falei para vocês, né? Então tá bom. Produção de muitos ovos, larvas, pupas, aumentando o número de adultos. Gente, é o meu famoso chavão aí, meu famoso bordão, groselha. Falei que produz muito ovo? Nada a ver, meu. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Opa, tá interessante isso aí, hein? Ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto. Nada a ver, não falei isso? Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Também não. Letra C, gente, não é isso? Competição intraespecífica, eu não vou ter competição intraespecífica lá. Exploração de diferentes nichos, tá bom? Porque a larvinha come uma coisa, enquanto a mosquinha come outra coisa. Legal? E um exercício desse que é o não NESP, tá? Que já deu 1h06 aqui, quase 1h10. Eu ia ficar muito tempo fazendo exercício com você, dá mais de 1h30 aí, mas um exercício igualzinho que é na Unesp de 2013 ou 14. Só que tinha umas figurinhas, tá? Uma chargezinha, né? Você pode colocar charge. O Enem pegou simplesmente aquele exercício, tirou a charge e colocou aí, ó. Muitas vezes cópia de exercício, reformulação, vamos dizer assim, não é cópia, é reformulação de exercícios, tá bom? Aí, ó, quando teve findado, né, acabaram com o vestibular da FTM, agora é só Enem, prestei essas provas aí, na minha época. 2013, cupins, baratas e formigas estão na lista dos animais que são considerados pragas na maioria das cidades. Além deles, mosquitos e escorpiões também povoam muitos centros urbanos. Uma característica comum a todos os animais citados e um fator ambiental que favorece o número elevado dessas pragas nas cidades são, respectivamente. Então, o que falou? Cupim, barata e formiga. Os três são o quê? Insetos. Legal. Mosquitos, inseto. Escorpião, inseto? Não. Opa, escorpião aracnídeo. Então, classes diferentes, porém do mesmo filo de artrópode, né? Que o artrópode tem, gente, em comum? Corpo segmentado. Lembra que eu falei para vocês? Tem corpo segmentado, mas é um segmento mais, né, tagno, né, que junta tal, né? O segmento mesmo legal é o do anelídeo. Quelíceras, lembra que eu falei para vocês? Quelícera quem tem são os aracnídeos, aquelas garrinhas para manipular o alimento. Quem só tem aí? Só o escorpião. Cupim tem, barato não tem quelícera. 3 pares de patas, uai, quem tem 3 pares de patas é só os insetos. Escorpião tem 4, fora também. Mandíbula, eu não falei para vocês que o escorpião não consegue comer, que ele coloca aquele canozinho, né? Aquele tubinho na presa e acaba sugando depois que fez a digestão extracelular? Também não. Exoesqueleto de quitina. Lembra que eu falei para vocês que todos têm o exoesqueleto, que é a tal da carapaça lá, que eu mostrei do besouro, que até brilhava, né? No caso, a armadura, né? Tá aí, ó. Difícil a questão. Se envolve conhecimento, tudo que eu falei em aula tá aí, ó. Corpo segmentado, quelícera, pata articulada, entendeu? Uma tem 3, outra tem 4, mandíbula não tem, tá tudo aí, ó. Tudo até a nossa aula hoje. Mais um exercício bem bacana, e depois nós vamos para molusco, tá bom, gente? Cardápio, Unesp 2015, eu fiz essa prova aí. Peixe frito, picanha fatiada, camarões fritos, casquinha de siri, batata frita. Marcos, que não comia peixe, sugeriu picanha fatiada. Legal. Paulo discordou, pois não comia carne animal e preferia frutos do mar. Por isso, sugeriu uma porção de camarões, 5 casquinhas de siri e uma para cada amigo. Marcos recusou, reafirmando que não comia peixe. Bom, estranho, né? Casquinha de siri, camarão é peixe, isso aqui não é peixe, né? Mas vamos lá. Eduardo riu de ambos, informando que siri não é peixe, olha lá, mas sim molusco. Meu Deus. O que ficava evidente pela concha na qual era servido. Vamos lendo.
Chico afirmou que os três estavam errados, pois os siris e os camarões não são peixes nem moluscos, mas sim artrópodes, como as moscas que voavam pelo bar. Ricardo, por sua vez, disse que concordava com a afirmação de que seris e camarões fossem artrópodes, mas não com a afirmação de que fossem parentes das moscas. Seriam mais parentes dos peixes. Para finalizar a discussão, os amigos pediram batatas fritas. O amigo que está correto com a sua observação é... Então vamos lá, primeiro o Ricardo. O que o Ricardo falou? Vamos ver aqui. Siri e camarão, artrópode. Beleza, falei para vocês isso aí, né? Crustáceo. Mas não são parentes da mosca? Tá errado. Por quê? Eles são artrópodes, eles são o quê? Do mesmo filo. Eles não são da mesma classe, mas são do mesmo filo. Entendeu? Então eles são parentes. Então o Ricardo tá fora. Em que o Marcos aqui não comia peixe, sugeriu picanha, né? Tudo bem, não foi nada demais. Paulo, também não foi nada demais. Quem comenta, isso aqui, tá tudo bem. Eduardo, riu de ambos, informou que siri não é peixe. Perfeito. Mas sim um molusco. Pô, gente, falei que siri é artrópode, né? Não é molusco. O que ficava evidente pela concha no qual é servido. Aqui, ó. O siri, isso aqui é uma massinha que fazem do siri, né? Isso aqui não é o siri, é uma massinha e coloca nessa concha. Essa concha é uma válvula, né, da classe dos bivalves, dos moluscos, a gente vai falar daqui a pouquinho. É uma concha aí de um molusco que vive em água marinha, né? Acho que no caso é vieira, né? Aquele fruto do mar caro que costuma fazer muito no MasterChef, ele dá essas conchas grandes aqui, entendeu? Eu pego a concha daquele animalzinho e coloco a minha massinha de casquinha de siri. Então, nada a ver, meu, né? Ele falou aqui, Eduardo. Vamos ver o que o Chico falou. Siri e camarão não são peixes, perfeito. Nem molusco, perfeito. Mas sim artrópode. É artrópode, conversando. Como as moscas que voam pelo mar. Pô, lindo, meu. Aí, ó. Letra E. Olha que teste bacana, atual, moderno, né? Envolveu tudo aí, questão de cardápio, de alimentação. Vocês viram como que estão colocando no vestibular agora? Não é aquilo. Ai, o inseto tem 3 pares de pata. Ah, tem 1 par de antena. Não é isso, gente. É questão, assim, esperta. Questão atual, moderna. Olha que legal, né? Vamos aos moluscos. Acabando meu tempo aqui. Tô de olho aqui, mas vai dar tempo, vai dar tempo. Moluscos. O que eu coloquei em vermelho aí, gente? Corpo mole, tá bom? Eles apresentam um corpo mole. Ele é o segundo maior filo em questão de quantidade de espécies, depois dos artrópodes. Tudo bem? Então, características gerais. Tudo que a gente conversou. Simetria bilateral, protostômios, triblácio, celomácio, tudo igual. A única coisa que é diferente aqui, ó, o corpo é dividido aqui em cabeça, pé e massa visceral. Diferente dos outros que eram, lembra, segmentados, né? O outro era tagma. Aqui não tem segmento, ele não tem segmento. Percebam aqui o meu molusco, ó, no caso esse caramujo aqui. Ele não tem aqui o metâmero 1, 2, 3, não tem, né? Segmento. Entendeu? Ele tem o quê? A cabeça, pezinho dele, ele tem pé e a massa visceral, tá bom? Uma outra coisa que eles possuem, tá? Acabei falando isso, comecei a falar em características gerais, eles possuem uma concha aqui, entendeu? Que é de minério, de cálcio, carbonato de cálcio e tal. Então essa concha é como se fosse um exoesqueleto, mas perceba, um exoesqueleto é um esqueleto, não é completo, é um exoesqueleto parcial, tá? Então eles têm concha também, tudo bem? Mas não são todos, vocês vão perceber que eu vou falar depois nas classes. Não são todos que possuem concha. Circulação aberta, que eu falei para vocês em outros slides, por isso que são bem devagarzinho, hemolinfo com hemocianina. A exceção são os cefalópodes, que ela é fechada. O cefalópode é a classe dos polvos, das lulas, eles possuem circulação fechada, tá? Uma vez caiu sem prof, esperto. Quem tem circulação aberta são os que vivem no mar, a ostra, mexilhão, que eu vou falar daqui a pouquinho,
a lesma e o caramujo. E circulação fechada são os cefalópodes, que são os polvos e as lulas. Respiração pulmonar, cutânea ou branquial. Bom, pulmonar, o caramujo não possui um pulmão, sabe? É um pulmão primitivo, né? Como se fosse um aglomerado ali de vasos sanguíneos, né? Que faz o papel do pulmão, não é bem um pulmão. Tem a respiração, isso porque eles têm então aqui a concha que protege, entendeu? Toda essa tem todos os órgãos aqui dentro da concha que, né, protege bem bastante. Vocês vão ver no próximo slide. Já a respiração cutânea é a lesma não tem, ela não tem essa concha, então é pela pele, igual lá o aracnídeo, né? Desculpa, o anelídeo, a minhoquinha, entendeu? Tem a pelinha fininha e úmida, então eles trocam assim gases por difusão. E brancas são os que vivem na água, né? Pelas brânquias. Excreção por metanefrídeos, sistema nervoso ganglionar novamente, tá? Aí, ó. Tá um caramujinho aqui que eu falei para vocês. A maioria dos órgãos acaba ficando dentro da concha lá, entendeu? O pezinho dele, que é bem musculoso, pé bem forte. E uma característica que é desse filo, tá? Que é rádula. O que vem a ser a rádula? Eles não têm dente. No caso, o caramujo não tem dente. Essa rádula fica mais ou menos aqui, depois da boca. É como se fosse uma serrinha. Ela vai e volta, vai e volta. Essa serrinha, ela vai fazer o papel do papel dos nossos dentes. Vai acabar triturando aí, mastigando, vamos dizer assim, né, o alimento. Então essa rádula, como se fosse uma serrinha, vai acabar serrando o alimento. Isso às vezes pergunta, o filho que apresenta rádula, qual que é? Ah, molusco, tá bom? E o manto, que é essa dobrinha da epiderme aqui, né, da derme, que acaba sendo responsável pela produção da concha mineral. Então o manto fica aqui, no caso está em verde, ele que produz a concha, tudo bem? E abaixo tem a cavidade do manto. A cavidade do manto é uma região onde fica ali os órgãos respiratórios, excretores e reprodutores. As classes. Nós temos os gastrópodes, que eu falei para vocês, né? A lesminha, que não tem a concha, que é respiração cutânea, e tem também o caracol, o caramujo, os bivalves, aquele que a gente falou naquele exercício anterior lá na casquinha de siri e tal. É daqui que vem a casquinha de siri, a casquinha dela vem aqui, ó, né? Das valvas, porque bivalve é uma concha com duas valvas, né? Uma valva, duas valvas. Tá lá, ó. Esse aqui é o marisco, né? E a hora que eu abro ele fica aqui dentro, lá, o bichinho aqui dentro, tá aqui dentro, tudo bem? E os cefalópodes são aqueles compostos por os polvos e as lulas. Uma curiosidade, a lula ela apresenta concha interna, tá? É uma concha dentro dela, tudo bem? Cefalópode, por que fala cefalópode? Que lópode é pé, né? Então aqui, ó, os pés, que são os tentáculos, eles acabam saindo da cabeça, cefalópode, entendeu? Eles começam a ter um pouco de encefalização, eles têm até olho aqui já, ó. Eles têm bastante órgão sensorial já, entendeu? Eles têm até um olho primitivo, percebe que o polvinho tem olho. Então, cefalópode é porque os pés acabam saindo, né, surgindo do caso do próximo da cabeça. Gastrópode é que toda parte aqui do estômago e tudo mais, gastro, né? Na parte ventral dele. Então os pezinhos estão bem próximos do estômago, gastrópode, tá bom? E bivalve, duas valvas. Por fim, último filo, equinoderma. Gente, esse equinoderma eu nunca vi isso em vestibular, tá? Mas ela tem que falar, porque se eu não falar, esse ano que é Enem, vocês me matam, entendeu? E aí vocês não passam por causa de um teste, como aconteceu comigo várias vezes que eu não passei por um teste para segunda fase, coisa do tipo, vocês vão ficar maluquinhos como eu fiquei. Então vamos falar aqui do equinoderma, 1 minutinho, coisa rápida, fazer um exercício e terminando. Tudo bem? Equinodermos. O que vem a ser equinodermo? Dermo, né? Pele, né? Epiderme. E equino de saliências, protuberâncias, né? Espinhos. Então por isso que eu coloquei espinhos pelo corpo, equinodermo. Por causa disso aí. Nós temos aqui o ouriço do mar, a estrela do mar, que no ouriço você vê um monte de espinhozinhos, entendeu? Né, pelo corpo. E a estrela do mar não chega a ser espinho, mas é protuberância, né?
entendeu? Alguns pontiagudozinhos ao longo do corpo dela, tá? Ela apresenta o quê? Simetria radial, lembra que eu falei? Qualquer, eu passo vários planos, né? Um plano aqui, outro aqui, né? Vários planos longitudinais me dá o quê? As partes iguais, então a simetria radial. Bem, atenção a isso aqui, gente, deuterostômios. Além deles, apenas os cordados, que somos nós, né? Somos deuterostômios. Então, em relação da classe evolutiva, né? Na árvore evolutiva, eles são os seres mais próximos da gente devido só a essa questão dos deuterostômios, porque o blastóporo deles, o nosso blastóporo na fase embrionária, dará origem ao ânus e não à boca, como nos outros que são os protostômios. Então, nós somos deuterostômios juntamente com os equinodermos, que o nosso blastóporo dá origem ao ânus. Triblástico celomático, sistema ambulacrário ou hidrovascular. Eles resumem basicamente esse sistema ambulacrário. O que é esse sistema ambulacrário? Vou falar no próximo slide. Mas ele vai fazer o papel de quê? Transporte interno de alimento, de excreta, vai auxiliar na locomoção, em trocas gasosas, tudo bem? Então eles não têm sistema nervoso, eles têm só uma rede de nervos ao longo da boca e que acaba indo para, no caso aqui vamos pegar como exemplo a estrela do mar, a boquinha dela aqui no ventre dela, né? Aqui é o dorso, então o ventre aqui embaixo dela, não dá para ver a boquinha dela. Então, na região da boca tem uma rede de neurônios, de nervos, que acaba o quê? Indo para os tentáculozinhos daqui, para as partes mais, né, extremas dela, tudo bem? Então não tem um sistema circulatório, não tem um sistema de troca gasosa, não tem nada, respiratório não tem nada, entendeu? Basicamente é o tal do sistema ambulacrário. O que vem a ser esse sistema ambulacrário? Tá aí, ó, último slide da aula. Aqui a estrela do mar, então aqui eu estou vendo aqui a região ventral dela, a boquinha. Então, ao longo da boca, esse sistema ambulacrário é um sistema de canalículos, tá? São vários canais, entendeu? É um canal primeiro aqui circular, que depois acaba indo para as extremidades com outros canais. E várias ampolinhas, né? Várias bolsinhas, vamos falar assim, tudo bem? E a placa madrepórica é por onde entra a água. Então a água entra por aqui. Entrou a água vai circular por tudo aqui, e a hora que ela está circulando, vai estar vindo alimento, né? Porque não tem um sistema digestivo, né, completo. Vem aqui, tem alimento, o alimento vai ser distribuído aqui por toda a parte do organismo. Troca gasosa também, agora que vem a água com oxigênio, CO2 e tal, já faz a troca gasosa. E por fim, excreto também, vai ser tudo por esse sisteminha, né, de canalículos. E por fim, a locomoção. A água entrou aqui e vai sair por aqui. Vai ser como se fosse jatinho. Vai andando bem vagarosamente, que é pelo pé ambulacrário, que é a saída do meu sistema ambulacral. Tá bom? Basicamente isso aí. 2 exercícios para a gente terminar e fim de papo. O FTM 2012. Um animal que apresenta sistema excretor, ausência de sistema cardiovascular e é triblástico. Pertence aos grupos dos... Bom, gente, o que está falando? Sistema excretor. A gente falou que todos tinham sistema excretor, lembra? Né? Exceção aos equinodermos agora. A ausência de sistema cardiovascular. Lembra que eu falei para vocês que todos tinham cardiovascular, exceto o equinodermo. E é triblástico. Bom, vamos lá. Quinidário anelídeo. Anelídeo, ele tem sistema cardiovascular. A gente falou hoje. Fora. Molusco, também tem cardiovascular. Fora. Platelminto anelídeo, quem deu foi o Lucas. Vamos deixar de lado. Vamos por exclusão. Fazer diferentes testes. Anelídeo, tem cardiovascular. Fora. Cardiovascular. Anelídeo, molusco. Fora. Me sobrou o quê? C. Nem precisaria saber, entendeu? Vamos fingir que eu não vi a aula do Lucas semana passada, né? Platelminto e nematelminto. Nem vi, entendeu? Eu, por exclusão, acharia a letra C. Legal? Desse jeito que cai no vestibular. Por fim, exercício bem interessante, ó.
Considera, né, o cladograma, que ilustra uma hipótese de parentesco evolutivo entre 3 filhos animais. Cada número representa o aparecimento de uma determinada característica ou apomorfia. Nós temos aí a árvore genealógica, né, lá, bonitinha, da evolução. 1, 2, 3, 4. Molusco, anelídeo e artrópode. Os 3 que a gente falou hoje, só faltou equinoderma aqui. Então, os números 1, 2, 3, 4 representam respectivamente. Então, vamos lá. Todos afetando glândulos nervosos, né? 1. Então, pode ser, né? Glândula nervoso. Eles têm. Lembra? Eu falei, o sistema nervoso é tudo gângulo nervoso? Não tem encefalização? Então, tá. 3 folhetos embrionários. Perfeito também. Todos são triblásticos. Joia. Protostômios? Também. Lembra? Eu falei para vocês? Protostômio? Tudo bem. Celomados? Também. Cefalização? Mais ou menos, né? Entendeu? Quem começa a ter mais cefalização, artrópode, desculpa, o molusco lá com a lula e o polvo, mas o artrópode tem também a cabeça ali da abelha, mais ou menos, vamos deixar isso de lado. Né? 2. Sistema circulatório. Bom, eu falei para vocês que o molusco tem esse sistema circulatório aberto, né? Então, 2 vai daqui para frente. Então, saca o molusco. Então, o molusco tem sistema circulatório. Então, essa está errada. Muda. Ó, aqui, muda. O anelídeo faz muda. Quem faz só muda é o artrópode. Então, o 2, que vai tanto para artrópode quanto anelídeo, também não pode, porque o anelídeo não faz muda. Quem faz muda só se fosse aqui, ó, entendeu? Muda. C. Protostômios. Tudo bem. Músculos. Tá. Mas o molusco ele é mole, mas ele tem músculo, né? O pé dele não é musculoso, tal, tudo, né? Então, isso aqui tá errado. Vamos ver a D. Celoma. Legal, falei para vocês, são todos celomados. Metameria. Olha, metameria, lembra que eu falei para vocês que o anelídeo tem metâmeros, né, segmentos iguais. Já o artrópode tem segmentos, mas segmentos diferentes, que as tagmas, né? Legal, hein? O 2 está certo, metameria, porque o molusco não tem metameria, tem um corpo mole, né? Lembra? Cabeça, massa visceral e pé. Então, legal, tá certo. 3, quem tem só 3 é só molusco. Pé musculoso. É o pezinho dele que foi para vocês, bem musculoso. E 4, muda. Olha lá, que legal. Ó. Quem faz a muda são os artrópodes. É essa aí, ó. Vamos só ver a última. Cefalização, metameria. Tá errado já, porque o molusco também tem metameria. Né? Não, desculpa. O molusco não tem metameria. Falei besteira. Desculpa. Mas solenócito lá no porífero, lá dos coanócitos, tal, nas células do porífero, lá especializada, que o Lucas falou para vocês, nada a ver isso aqui, entendeu? Então, quem que vai ser? Ó? Celoma, todos são celomados. Metameria, 2, porque quem tem metâmeros é o anelídeo e o artrópode com as tagmas. Molusco não tem metâmero, que é, né, cabeça, pé e massa visceral. Pé musculoso, só molusco. E muda, artrópode. Tá aí, gente. Beleza? Esse foi o último slide. Encerramos por aqui. Ultrapassei 8 minutos, desculpa, tá? Tô vendo aqui o cronômetrozinho, tá 1h28. Mas eu tentei ser o mais sucinto possível. É que são 4 filos, né? Muita informação. Vocês viram que às vezes era... não digo leitura de slide, mas era só assim, sistema circulatório tal, sistema digestivo assim, assado, não tinha muita questão de explicar, mas eu tentei mostrar para vocês como que cai, os exercícios mais atuais que caíram dessa parte da matéria, e é isso aí, tá bom? Em caso de dúvida, fiquem à vontade lá no nosso grupinho dos alunos no WhatsApp, me chamem, podem me chamar no privado, numa boa, o que eu puder auxiliá-los, estamos aí. Tá joia? Um grande abraço a todos e fique com Deus.